Alerta! Mistério em Camaçari, Bahia. Mulher sequestrada e morta, bebê de 1 ano abandonada. O caso que abalou Camaçari, na Bahia, ainda está envolto em muitas perguntas sem respostas, e o que se sabe até agora é suficiente para deixar qualquer pessoa sem chão. Imagine a cena. Madrugada, uma rua praticamente vazia e uma bebê de apenas 1 ano abandonada, sozinha, chorando, sem entender onde está e o que aconteceu com a própria mãe. Essa imagem foi o ponto de partida para uma investigação que rapidamente tomou proporções enormes. Tudo começou quando moradores da região ouviram o choro insistente de uma criança. Quando saíram para ver o que estava acontecendo, encontraram a pequena sentada no chão, com a roupinha suja, assustada, sem nenhum adulto por perto. Ninguém imaginava que aquela bebê era a chave de um crime brutal que ainda estava por ser descoberto. Os moradores acionaram imediatamente a polícia, que levou a criança para receber cuidados. E foi ali, naquele primeiro momento, que surgiu a grande pergunta: onde estava a mãe? A investigação começou com uma corrida contra o tempo. Os policiais analisaram câmeras de segurança próximas ao local onde a bebê foi encontrada. Em algumas gravações, foi possível ver um carro que circulava lentamente pela rua minutos antes da criança aparecer ali. As imagens mostram um veículo fazendo um retorno suspeito, e isso acendeu o alerta da polícia. Tudo indicava que a bebê havia sido deixada de propósito. Não era um abandono acidental, era algo planejado. Enquanto isso, familiares se desesperavam em busca de notícias da mãe, que havia desaparecido horas antes. O nome ainda não tinha sido divulgado naquele momento, mas a família estava completamente transtornada. Para eles, a mulher jamais abandonaria a filha, e isso só reforçava o medo de que algo terrível tivesse acontecido. Com o avanço das investigações, a polícia encontrou o que tanto temiam. O corpo da mulher foi localizado em uma área de matagal, não muito distante dali. A vítima apresentava sinais claros de violência. Os agentes confirmaram que realmente se tratava da mãe da bebê. A partir desse ponto, o caso deixou de ser apenas um desaparecimento e passou a ser investigado como sequestro seguido de homicídio. A polícia trabalha com várias linhas de investigação. Uma delas aponta para a possibilidade de que a mulher tenha sido sequestrada ainda com a bebê nos braços e que os criminosos, por algum motivo, decidiram abandonar a criança antes de executar o crime. Outra hipótese, mais sombria, é de que a vítima possa ter sido atraída para uma emboscada. O fato de a bebê ter sido deixada em local público indica que quem fez isso não queria machucar a criança ou estava tentando despistar as autoridades. O que mais chama a atenção é o grau de frieza dessa ação. Abandonar uma bebê de apenas 1 ano na rua no meio da madrugada é um ato cruel, mas ao mesmo tempo revela algo sobre os criminosos. Eles não queriam um peso durante a execução do crime. Isso levanta outra suspeita. O crime pode ter sido motivado por vingança, dívida, conflito pessoal ou até mesmo disputa envolvendo relacionamentos. A polícia ainda não confirmou nenhum desses caminhos, mas todos estão sendo analisados. A família, devastada, relatou que a vítima não tinha inimigos aparentes e que era uma pessoa tranquila, mãe dedicada e muito conhecida na região. Esse contraste entre a vida pacata da mulher e a brutalidade do crime deixa tudo ainda mais misterioso. Vizinhos afirmam que ela não demonstrava medo ou preocupação nos últimos dias, o que pode indicar que ela jamais imaginou cair em uma situação como essa. Isso faz com que a polícia considere também a possibilidade de que ela conheceu quem a sequestrou. Outro ponto importante que está sendo investigado são possíveis mensagens ou ligações que a vítima tenha recebido antes do desaparecimento. O celular dela pode conter informações fundamentais e os investigadores já tentam rastrear os últimos contatos. Além disso, o trajeto dela no dia do crime também está sendo reconstruído para entender se ela estava indo encontrar alguém ou se foi abordada de surpresa. Ao mesmo tempo,
A bebê, única sobrevivente dessa tragédia, está recebendo cuidados e já está com familiares, que agora precisam lidar com um trauma gigantesco. Muitos especialistas afirmam que, mesmo pequena, a criança pode carregar marcas emocionais desse acontecimento no futuro. É uma vida inteira afetada pela crueldade de terceiros. A comunidade de Camaçari está em choque. Moradores relatam medo, revolta e sensação de insegurança. Grupos nas redes sociais estão organizando campanhas pedindo justiça e vários vídeos circulam mostrando trechos das ruas próximas ao local onde tudo aconteceu. O caso ganhou repercussão estadual e autoridades afirmam que não vão descansar até encontrar os envolvidos. O delegado responsável pelo caso disse que a investigação já tem pistas promissoras e que novas informações podem surgir a qualquer momento. Câmeras de segurança de outras ruas estão sendo analisadas, além de imagens de estabelecimentos comerciais. A polícia acredita que o carro visto passando perto do local será fundamental para chegar aos suspeitos. Também há relatos de que testemunhas afirmaram ter visto a vítima entrando em um veículo semelhante ao que aparece nas filmagens. A linha final é clara. Não foi um crime aleatório. Quem fez isso sabia exatamente o que estava fazendo. Sabia quem era a vítima, sabia onde encontrá-la, sabia como agir e, acima de tudo, sabia que abandonar uma bebê no meio da madrugada chamaria a atenção, mas não impediria sua fuga. Tudo foi calculado, e isso torna o caso ainda mais cruel. A cada dia, novas peças desse quebra-cabeça são colocadas à mesa, mas o quadro completo ainda não está formado. O que se sabe é que uma jovem mãe perdeu a vida de forma brutal, uma bebê foi deixada à própria sorte e uma cidade inteira busca respostas. Agora, a grande expectativa é que a polícia consiga identificar e prender os envolvidos antes que desapareçam. E, conforme as investigações avançam, uma coisa fica clara: esse caso ainda vai trazer muitas revelações e o desfecho pode ser bem mais complexo do que parece. Até lá, a pergunta que ecoa em Camaçari é a mesma: por quê? Quem teria motivo para fazer algo tão cruel? E o que a mãe viu ou sabia que motivou sua execução? O mistério continua e a pressão por justiça só aumenta. Eu não sei, a única coisa que eu sei é que o pessoal da quarta delegacia. Isso mesmo. Eu vou ter que ir para outra delegacia de Camaçari. Eu vou ter que mandar, eu vou ter que botar a mãe dela para ir. Não força não. Quanto tempo junto com ela? 3 anos. Mataram ela, chegou a foto aí. Já está confirmado, então você reconheceu ela? Do outro lado aí, do outro lado aí. Então você já reconheceu ela mesmo? Você consegue imaginar o que aconteceu? Não consigo não. Tava trabalhando, não conheço nada. Você trabalha com o quê? Eletricista, sou eletricista. E ela? Ela não trabalhava não. Obrigada. Tá aí o momento em que eu pude conversar rapidamente com o Alaf, esposo da Flaviane. Ele tinha acabado de receber a informação da morte da companheira. Pareceu aí bastante assustado com tudo que estava acontecendo, inclusive, né, tentando resistir ao fato de, nesse momento, já prestar esse depoimento, né, a cabeça certamente ali passando muitas situações, né, diante de uma notícia tão chocante. A mãe da filha dele, ele rapidamente então me disse que tinham 3 anos de relacionamento e que ele não sabe o que pode ter acontecido. A gente vai seguir daqui acompanhando os desdobramentos da unidade policial. Eu volto a Adelson Carvalho a qualquer momento com atualizações desse caso. Até já. Pois é, Iula Braga, né? Cabe aí à polícia, né? A investigação, tá? Meu nobre Calil tá aí? Tá aí, ô Bebel? Calil? Ô Calil, chegue aqui, Calil. Daqui a pouco você vai voltar com mais tempo com a gente, mas eu gostaria de ouvir de você aí, né? Já há alguma suspeita, alguma linha de investigação da polícia que pode ser certeira, meu nobre Calil, com toda a sua experiência em reportagem policial? Boa noite, Calil. Boa noite, Adelson Carvalho. Boa noite, telespectador do Cidade Alerta Bahia. Adelson, eu queria ter mais elementos que pudessem ajudar a polícia nessa investigação.
o que temos é absolutamente nada. O que temos é uma informação de que a mãe estava com a filhinha de apenas 1 ano de idade, um bebê, que os criminosos deixaram essa criança no meio da rua, entregue à própria sorte, arrastaram essa mulher para um terreno de topografia complicada e ali aquela mulher foi executada. O próprio marido não sabe dizer o que aconteceu, diz que estava trabalhando. Quando recebeu a notícia, a informação por parte da polícia de que a mulher tinha sido sequestrada e morta, ele vai até o local do crime junto com os policiais, lá faz o reconhecimento do corpo. E agora, no IML de Camaçari, ele faz o reconhecimento do corpo, confirma se tratar da esposa, mas não tem ideia de quem matou Flaviane, por que matou Flaviane. Até então ele tinha a esposa como uma dona de casa que cuidava da filha enquanto ele estava trabalhando. O que pode ter acontecido? Então, qualquer pista agora vai ser muito importante para a polícia, neste momento, desvendar esse grande mistério. Mais um. Olha que nós estamos aí com casos na região metropolitana que até agora não tivemos nada desvendado. E surge agora o caso Flaviane. Uma mãe jovem que foi levada para a morte, criança, filha de 1 ano, abandonada no meio da rua. O que pode ter acontecido? A gente busca alguma informação até em cima do que o marido diz, mas ele demonstra não saber de nada. Tão surpreso quanto todo mundo. O que pode ter levado à morte essa jovem, até então uma dona de casa, uma mãe que cuidava da filha e cuidava do marido da casa enquanto o marido trabalhava. Adelson. 2 detalhes que me chamaram a atenção. Os criminosos largaram a criança no meio da rua e aí, conforme as informações, né, levaram essa mulher para um outro local, né? Não fizeram pedido de resgate. Fizeram? Não, né? Já apareceu morta em seguida. Por que que eles mataram essa mulher? Logo, eles tinham interesse nessa morte e não pediram resgate, não informaram para ninguém, não buscaram a família, não buscaram algum contato. Já na mesma hora praticamente, saiu dali, logo em seguida já houve a informação que o corpo foi encontrado em uma outra localidade, ainda na cidade de Camaçari, que é uma cidade com um território gigantesco, Camaçari é maior do que Salvador, se você não sabe. Camaçari tem orla, Camaçari tem zona rural, que Salvador não tem, Camaçari tem centro, Camaçari tem distrito industrial, polo de Camaçari. Camaçari é gigante, né? E logo surgiu a notícia do corpo lá em Catu de Abrantes, que também é Camaçari. Então, são detalhes que vão fazendo com que a gente, né, tenha mais perguntas para fazer, mais indagações para fazer aí junto à polícia, né? Já, viu? Já, mais informações aqui. São 7 horas da noite e Ula Braga traz agora informações sobre o sequestro e a morte de uma mulher na região metropolitana de Salvador, né? Ela esteve agora com um companheiro dessa mulher que foi sequestrada na rua, né? E o que foi que ele disse para a polícia e para você, Ula Braga? É isso, Adelson. De volta ao vivo, seguimos aqui na delegacia em Camaçari, região metropolitana de Salvador, onde o caso está sendo investigado. Agora há pouco eu tive novamente um contato muito rápido com o Alaf, que é o esposo desta vítima, desta mulher encontrada morta hoje em Catu de Abrantes. E ele segue sem qualquer informação, segue sem qualquer linha, né, de possibilidade do que teria acontecido com a companheira dele. Diz que era uma pessoa tranquila, que não tinha envolvimento com absolutamente
absolutamente nada, não teria passagens pela polícia, estavam há 3 anos juntos, tem inclusive uma filhinha de apenas 1 ano de idade e a situação chocou a toda a família, segundo ele. Teriam passado inclusive o final de semana na casa do avô da vítima, da Flaviana, teriam retornado na manhã de hoje, até porque ele precisava trabalhar, ele trabalha como eletricista em um resort ali, localidade de Busca Vida, e ele estava no trabalho quando de repente recebeu uma ligação, olha, vem para casa, sua filha está lá sozinha. Estou aqui olhando para ver se ele possivelmente sai aí do depoimento, mas segue lá. Então ele recebeu uma ligação pedindo exatamente isso, olha, venha para casa, sua filha está aqui sozinha no portão. Levaram a sua esposa, levaram a sua companheira. Informação que chegou por parte da família dessa esposa, uma prima que mora muito próxima onde o casal estava morando. Ele então largou o serviço, foi até o local, pegou a filha e ficou ali tentando entender. O aparelho celular dela está em casa, mas tem senha, ele não conseguiu ter acesso para ver se ela recebeu uma ligação, se ela recebeu alguma mensagem. O fato é que ela estava na rua e a informação diz que um carro teria passado e levado ela. Isso por volta de 11 horas da manhã desta segunda-feira. E por volta de 1 hora da tarde, a polícia recebe a informação de uma mulher encontrada morta na localidade de Catu de Abrantes, que é a região onde eles moram, localidade ali onde moram, e ele fica então tentando entender o que aconteceu. Aqui na delegacia, neste momento, temos o próprio delegado titular, o Antônio Sena, que já chegou, esteve no local do crime, fazendo aquele levantamento inicial junto com a perícia. Ele já retornou, está aqui na delegacia e nesse momento está colhendo o depoimento, tanto do Alan, esposo, então, portanto, desta vítima, quanto também do avô dela, que é o único ali representante por parte da família que esteve na delegacia. A mãe dela foi convocada também para vir já prestar o depoimento, mas a informação passada é de que ela está em estado de choque e não tem condições emocionais de vir neste momento à unidade policial. O que o delegado quer nesse momento? Colher o máximo de informações possíveis, mesmo sendo um momento extremamente delicado para a família, de dor, de angústia, né, de sofrimento, mas é nesse início em que a polícia consegue levantar o maior número de informações. As informações estão mais frescas. Então é por isso que o delegado está se esforçando. Me disse, olha, não vou nem conseguir conversar com vocês nesse momento, porque a prioridade agora é justamente ouvir essas pessoas, ouvir o maior número de pessoas possível para que a gente possa levantar informações acerca do que aconteceu ou do perfil de quem era, a rotina, questões ali familiares, para poder tentar traçar uma linha de investigação, o que me parece que até o momento a polícia também não tem. Então, nesse momento, é isso que acontece aqui na 4ª Delegacia de Homicídios, que fica em Camaçari, que está à frente deste caso, que está fazendo toda essa investigação. Em paralelo a isso, o corpo dela foi removido, trazido aqui para o Departamento de Polícia Técnica, onde também passará por perícia, e a gente vai seguir aguardando os desdobramentos desse fato. A filha do casal, de apenas 1 ano de idade, está na casa do avô desta vítima e agora a polícia trabalhando para elucidar mais esse caso, mais um desafio para a polícia, Adelson. É mais um desafio para a polícia e um baita desafio, né? Eu acredito que amanhã a polícia vai retomar aí as investigações. É um baita desafio isso aí, né? E que ir a fundo nessas investigações.